E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula. Na verdade, hoje um aulão referente a tudo sobre a fisiologia do nosso sistema digestivo. E claro, convido você a participar aqui da nossa comunidade no YouTube, que é muito simples. É só você clicar nesse botãozinho vermelhinho que fica aí embaixo do vídeo e inscrever-se. Assim você já está inscrito e, claro, sempre recebendo novas notificações. Lembrando que de segunda a sexta temos vídeos novos aqui todos os dias sem falta. Tranquilo? Então, galera, vamos lá, vamos ao que interessa. Lembrando, galera, que a gente tem tudo de fisiologia segundo o Guyton e o Silverton. Vamos lá, vamos estudar um pouquinho sobre tudo da fisiologia do sistema digestivo. Então, vamos lá, vamos ao que interessa, já está convidado, se inscreve. Vamos lá, vamos entender esse primeiro passo que é sobre a deglutição. Bom, galera, primeiro, quando a gente fala de digestão, a gente tem que entender que a deglutição é o primeiro passo referente a essa digestão. Agora, essa digestão, galera, ela começa muito antes do alimento estar na nossa boca. É isso mesmo. Para você ter uma ideia, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Quem nunca passou por isso? Você está ali, ó, já no meio-dia, na hora do almoço, você chega na sua casa e sente aquele cheirinho de lasanha, seja da sua mãe, da sua avó ou do seu pai, seja lá quem for, sente aquele cheiro de lasanha, aquele cheiro de churrasco bem assadinho, ou mal passado, sei lá o que você gosta, ou às vezes você é vegetariano, gosta de chuchu assado, enfim, chega aquele cheirinho bom, né? E ali começa a digestão. Essa é a que a gente chama de fase cefálica. É quando você sente aquele cheiro, ou você vê aquele alimento muito bom, uma pizza, sei lá o que for, e começa um estímulo no nosso sistema parasimpático. Esse estímulo chega no nosso tronco cerebral, que vai posteriormente elevar mais estímulos parasimpáticos para os pares cranianos, em específico algum deles, que vão levar não só ali a secreção da nossa saliva, que a gente começa a salivar realmente, mas também secreção gástrica. Então, galera, lembre-se, a digestão começa muito antes de você começar ali, ó, a mastigar o alimento. Ele começa, ó, com estímulos sensitivos, né? Ó, o cheiro, a visão. Então, a fase cefálica é o início de tudo. E claro, galera, depois da fase cefálica vem a fase oral. A fase oral é óbvio, o alimento já está na sua boca. Você colocou aquele alimento maravilhoso, aquele pão de queijo quentinho, com um cafezinho, colocou na boca. O que acontece? Você começa a mastigar. Mas também junto a esse processo começa a salivação. E essa saliva, galera, ela é muito importante. Ela vai possuir ali água, eletrólitos, proteínas. Existem várias substâncias que compõem essa saliva. E são algumas glândulas que a produzem, que é essas que a gente vê aí na tela. Glândula parótida, submandibular, a sublingual. É claro, galera, existem várias ali, mas as principais que a gente pode destacar são essas. Elas possuem não só água, proteínas, eletrólitos, mas também, por exemplo, nós temos a parótida. A glândula parótida, ela consegue liberar pitialina e amilase. Essas duas substâncias são fundamentais, galera, no processo de início da digestão dos carboidratos. É óbvio que aqui a gente não vai conseguir digerir todos os carboidratos, porque o alimento fica muito pouco tempo ali na boca. Ainda mais se você tem ansiedade. Você pega o alimento e já engole e já era, né? Então, o alimento passa ali muito rápido na boca. Então, a ação é meio pífia, mas ajuda de certa forma nessa digestão. E ainda a gente pode destacar, além da pitialina, essa amilase, nós temos ainda a liberação da mucina, que é liberada pela sublingual, a glândula sublingual. E essa mucina, galera, ela é importante porque ela ajuda a umidificar o alimento. Ou seja, aquele pão, aquela bolacha, ou até o pão de queijo, às vezes meio seco, você precisa umidificar para ajudar ali
nesse processo da mastigação. Então, a mucina, que é liberada nesse processo da salivação, também vai ajudar no processo da digestão. Agora, ao contrário do que a gente pensa, saliva é só digestão de alimentos. Não, galera. A saliva, claro, tem a ação de ajudar nesse processo de umidificação que a gente falou, ajudar também nesse processo de digestão de carboidratos, umidificando ali os alimentos também, mas também ela limpa os dentes. Após ali o processo de mastigação, ela acaba limpando os dentes e também tem uma ação, galera, antibactérias, ou seja, uma ação bactericida, porque ali nós vamos encontrar a IgA, que é um elemento fundamental para combater as bactérias que estariam ali presentes na nossa cavidade oral. Então, beleza, a gente viu essa parte introdutória. Agora, como que é o processo nervoso do estímulo? Galera, tudo começa com o que a gente falou, o alimento na boca ou o cheiro que gera um estímulo, que gera a fome também, ou auxilia naquele estímulo de ânsia para você comer ali, né? Aquela vontade de comer e a salivação. Esse estímulo do alimento na boca e o cheiro, ele gera estímulos sobre o sistema parasimpático, que chega lá no nosso núcleo salivatório, que fica ali mais ou menos entre a ponte e o bulbo. E esse núcleo salivatório, ele vai enviar estímulos parasimpáticos sobre os nossos pares cranianos, pares nervosos. Claro, não são todos, mas alguns deles, que vão atuar exatamente sobre essas glândulas que a gente falou. Glândula parótida, glândula submandibular, glândula sublingual, que vão liberar essa saliva. Por isso que o alimento na boca ou o cheiro vai gerar esse processo de salivação. E claro, galera, se a gente está falando de deglutição, o processo inicial da digestão, a gente não pode esquecer de falar claramente ali do processo de ação dos nossos dentes, que é a trituração por meio da nossa mastigação. E claro, ali envolve não só os dentes, mas também os músculos da mastigação. E aí, o músculo, juntamente com os dentes, a gente tritura o alimento. E aí a gente vai ter os diferentes dentes, os incisivos, por exemplo, que tem uma ação ali de cortar o alimento, os molares que trituram esse alimento. E claro, cada um exercendo sua função, a gente acaba o quê? Diminuindo, de certa forma, o tamanho daquele alimento. E isso, galera, não é só importante para o processo de digestão. Esse processo de mastigação ajuda na digestão, mas também evita danos no nosso TGI, o trato gastrointestinal. Imagina, você comer ali um trem grande, chega no estômago, vai gerar algum dano naquele estômago. Então, lembrando, galera, ele ajuda a evitar escoriações no trato gastrointestinal, alguma lesão, porque ele diminui o alimento e também não só facilita na digestão, como também na absorção daquele nutriente, devido a diminuir esse tamanho e aumentando também a superfície de contato dele com o nosso gastrointestinal, né? O nosso sistema gastrointestinal. E claro, galera, a gente tem que ressaltar também que essa fase da deglutição, ela possui ali 3 passos, ou 3 fases, que seria a fase voluntária, que é quando você realmente está ali mastigando o alimento. Lembrando que o alimento você tem a mastigação de forma voluntária. Depois ela segue aquele processo de forma reflexa, né? Você não fica pensando que está ali mastigando. Não, às vezes você está vendo um filme, está concentrado ali e está comendo algo. É algo reflexo. Você pode mastigar de forma voluntária, porém, né, o próprio corpo vai se adaptar e vai entender que você tem que fazer aquele movimento para fazer a digestão. Então ocorre de forma reflexa. Então, o primeiro passo é voluntário, né? A mastigação. Depois nós temos a fase faríngea, esse alimento passa pela faringe e depois chega ao nosso esôfago. E aí sucessivamente, vai para estômago, duodeno, intestino delgado, grosso, reto e para fora. Tranquilo? Então, existem essas fases aí da nossa deglutição. Vamos falar sobre os hormônios do nosso TGI, do trato gastrointestinal. Vamos lá! E o primeiro hormônio que a gente pode citar é a famosa gastrina, galera. Essa gastrina que é produzida no nosso estômago nas células G. G, gastrina,
ajuda a memorizar. Agora, o que estimula essas células G a produzirem essa gastrina? Galera, é a presença de nutrientes e principalmente de proteínas no nosso estômago. A presença desses elementos no estômago leva essas células G a produzir a gastrina, e essa gastrina, galera, ela tem algumas ações. Essa gastrina ela atua sobre as células parietais do nosso estômago. E o que isso vai levar? À produção de ácido gástrico. Então, a presença da gastrina sobre as células parietais aumenta a liberação desse ácido gástrico. Também a gente tem que ressaltar que essa gastrina, ela também atua, galera, transformando pepsinogênio em pepsina, que atua na digestão das proteínas, transformando as proteínas nesse processo de digestão, né? Formando ali degradando ele em peptídeos. E ainda a gente pode destacar que essa gastrina atua sobre as células enterocromafins, quase que não sai aqui, que vai atuar liberando histamina. E essa histamina atua também sobre as células parietais, que vai liberar ainda mais ácido gástrico. Então, galera, veja, essa gastrina tem várias funções, mas principalmente atuando ali nesse estômago. Outro hormônio, além da gastrina, nós temos aí a secretina, que também é um macete, é produzida pelas células S. Então, secretina, célula S. Beleza? E ela é produzida ali na região já do nosso intestino, nessas células S. E o que ela vai fazer, galera? Bom, primeiro, o estímulo que é recebido, ou seja, o que faz essas células S produzirem essa secretina? É a presença de ácido nessa região intestinal. Então, se tem alguma presença ácida que advindo lá do estômago, isso vai levar essa secreção de secretina. Vai fazer essa célula S liberar a secretina. Agora, qual a ação da secretina? Galera, essa secretina ela vai atuar lá no nosso pâncreas. E esse pâncreas vai acabar liberando o famoso bicarbonato, que acaba por, de certa forma, neutralizar essa acidez que está vindo ali desse estômago. Então, a secretina tem esse principal papel. Além também de atuar, galera, de certa forma, retardando o esvaziamento gástrico. Tranquilo? Então, ela vai ali dar um freio, se assim a gente pode dizer. O esvaziamento gástrico vai ser ali, de certa forma, retardado, né? Não vai fazer com que esse alimento do estômago passe, naquele momento, para o intestino. Outro hormônio, galera, é a colecistoquinina. Galera, essa colecistocinina, galera, ela tem uma importante função. Mas primeiro, quem que vai produzir ela? Vai ser as células I, que também estão no nosso intestino. E o que vai influenciar essas células I a produzirem esse hormônio vai ser exatamente a presença de nutrientes nesse intestino. Tem nutriente no intestino, a célula I vai produzir esse hormônio. Agora, qual a ação dele? Simples, ela vai atuar exatamente sobre o pâncreas exócrino, liberando enzimas que são ali, de certa forma, digestivas, como a lipase, a amilase, enfim, essas enzimas que ajudam no processo digestivo. Além disso, esse hormônio vai acabar atuando lá na nossa região biliar. E claro, o conteúdo biliar acaba por emulsificar qualquer tipo de gordura que estiver ali presente. Então, além também de atuar, né, nesse retardamento ali do esvaziamento gástrico. Então, nós temos essas funções. Primeiro, liberar naquele pâncreas enzimas que são digestivas, também a liberação do conteúdo biliar e retardar o esvaziamento gástrico. Outro hormônio muito importante é o peptídeo semelhante ao glucagon. Aqui, galera, já é produzido também no nosso intestino e principalmente ele vai ter uma ação. A ação desse peptídeo semelhante ao glucagon é diminuir a liberação de glucagon. E ele também vai ter uma função importante, galera, de certa forma de diminuir a fome. Então, esse seria aí o principal papel desse hormônio. Mas nós temos ainda o peptídeo insulinotrópico.
Esse tipo de hormônio, galera, tem uma função primordial, principalmente quando chega nutrientes ali naquela região do nosso intestino, glicose, seja lá o que for, qualquer tipo de nutriente, e vai, de certa forma, influenciar a liberação de mais insulina, exatamente para a captação desses nutrientes, principalmente a glicose. Então lembre-se, quando a gente fala desse insulinotrópico, a gente tem a principal ação de aumentar a liberação da insulina. Outro hormônio importante, galera, é chamado de grelina. Essa grelina é muito importante porque ela ajuda na regulação exatamente ali do nosso apetite. Quando o nosso estômago está vazio, galera, essa grelina ela é liberada, atuando principalmente nesse processo aí da fome. Então, o estômago vazio, liberou grelina, você sente a fomezinha ali. Beleza? Então, grelina regula o apetite. Agora, a gente ainda vai ter a presença da somatostatina. Essa somatostatina ela atua diminuindo a liberação do ácido gástrico. Tranquilo? E, claro, o ácido gástrico a gente falou que é liberado lá pelas células parietais do nosso estômago. Lembrando, galera, que esse ácido gástrico que é liberado pelas células parietais ajuda no processo não só da digestão, mas também ajuda no processo ali de eliminação de algumas bactérias. Até porque esse ácido é, de certa forma, ali forte, né? Seria muito importante nessa eliminação desses micro-organismos. E ainda as células parietais do nosso estômago, além de liberarem esse ácido gástrico, também libera o fator intrínseco, que é fundamental na absorção da vitamina B12. E por último ainda, galera, a gente ainda tem a motilina. Essa motilina que tem uma importância aí fundamental, principalmente na motilidade do nosso trato gastrointestinal. Mais ou menos a cada 2 horas essa motilina é liberada, produzindo esses movimentos que vai fazer com que exatamente esse alimento siga o seu trajeto da boca em direção ao ânus. Tranquilo? Então nós temos mais esse hormônio, a motilina. Vamos entender um pouquinho sobre a motilidade do nosso trato gastrointestinal. Então, galera, o que a gente pode falar de forma introdutória sobre esse trato gastrointestinal? Primeiro, que esse trato gastrointestinal e a sua motilidade é responsável pela ação dos músculos, e o principal tipo de músculo presente no trato gastrointestinal é o músculo liso. É claro, galera, algumas partes ali nós vamos ter músculo estriado, porém não é ali a maioria. A maioria nós vamos destacar que é músculo liso. Seria a maior composição desse trato digestivo. Outro ponto que a gente tem que destacar também, galera, é que esse alimento, quando ele é digerido, ele sempre segue o caminho da boca em direção ao ânus. Tranquilo? Mesmo que você faça a loucura de se alimentar de cabeça para baixo, esse alimento segue o seu trajeto da boca em direção ao ânus. É claro, se existe o vômito, é uma exceção, mas o normal é que ele siga esse trajeto. E para que ele siga esse trajeto, nós vamos ter esfínteres. Esses esfínteres que vão ali, de certa forma, auxiliar para que o alimento siga sempre o trajeto da boca ao ânus. E claro, galera, quais seriam esses esfínteres? E aí a gente pode citar primeiro o esfíncter esofágico superior, depois nós vamos ter um esfíncter esofágico inferior, que fica bem ali, quase na entrada do estômago. Depois do estômago nós temos o píloro, que vai ali de certa forma regular o esvaziamento gástrico. Ainda nós temos a válvula iliocecal, que vai ter na transição entre o final do intestino delgado e o início do intestino grosso. E ainda vamos ter ali o esfíncter anal externo e interno, que vão regular o processo da defecação. Então olha só, nós temos vários esfíncteres ali que vão estar, de certa forma, regulando a passagem desse alimento até expelir para fora do corpo, no caso, as fezes. Lembrando, galera, que o esfíncter esofágico superior e o esfíncter anal, ali, que seria já o final desse trato digestivo, eles são
músculo estriado, né? Ao contrário do resto aí do nosso trato digestivo, que é de músculo liso. Agora, galera, como é a composição desse trato? Bom, se a gente pegar aí como referência, nós vamos ver ao centro o lúmen. Beleza, está ali o lúmen. Logo depois nós vamos encontrar a mucosa, a submucosa, e aí nós já começamos a ver resquícios de músculo, o músculo liso circular. Esse músculo liso circular, galera, que tem importante função de empurrar o alimento, ou seja, ele seguir o seu trajeto na direção boca-ânus que a gente falou. E claro, além desse circular, nós temos o longitudinal, que acaba por encurtar esse projeto aí para que, de certa forma, faça esse alimento também caminhar em seu sentido. Agora, esse músculo liso, tanto circular como longitudinal, eles vão ser influenciados pelo plexo mientérico. Esse plexo que vai acabar, de certa forma, inervando esses músculos para que eles façam o seu processo de contração. Tranquilo? Agora, é importante a gente destacar que essas células presentes aí no trato gastrointestinal, elas funcionam como sincício. Como assim? Elas são várias células que estariam unidas por junções comunicantes. E essas junções, elas servem exatamente para propagar o estímulo. Como assim? Uma célula que está excitada para que ocorra a contração, ela passa esse estímulo para as outras células por meio dessas junções. Lembrando, galera, que essas partes desses músculos aí, né, o músculo liso, como a gente falou, eles podem estar ou toda hora ali contraído e de certa forma relaxado em certos momentos, como acontece nos esfíncteres, estão sempre ali contraídos, a não ser quando passa o alimento por ali. Nós podemos encontrar também aqueles que estão sempre relaxados, como no caso do esôfago, e ainda podemos encontrar aqueles que, certa hora, contraem e certa hora estão relaxados. Ou seja, não é algo ali constante, como acontece no caso do peristaltismo. Ou seja, na hora do peristalse, nós temos uma contração e um relaxamento. Então ele fica ali oscilando, ele contrai e outra hora ele relaxa. Então a gente vai encontrar sempre esses músculos nessas disposições. Ou estão sempre contraídos, como a gente falou dos esfíncteres, ou estão sempre relaxados, ou os dois, né? Contrai e relaxa no caso da ação do peristaltismo. E agora, para a gente entender finalmente todo esse processo do movimento do alimento, a gente vai passo a passo. Primeiro, a gente já sabe que o alimento entra pela boca. E ali vai ocorrer o que? A mastigação. A mastigação que a gente já viu em vídeos anteriores, que é voluntário. E claro, ela se propaga de forma reflexa. Depois tem a deglutição, que também é algo voluntário. E a partir dali, você já não tem ação nenhuma, ou seja, já vai ser um processo involuntário, passa pela faringe e esôfago. Agora, lá já entrando no nosso trato digestivo, no esôfago, aquele músculo circular que a gente falou, que é liso, ele vai, de certa forma, empurrar esse alimento para que ele siga o seu trajeto. Além disso, quando esse alimento chega ali no esfíncter esofágico inferior, esse esfíncter vai relaxar para que esse alimento passe do esôfago para o nosso estômago. E lá no estômago, claramente, vai ocorrer ali a digestão com a mistura daquele ácido gástrico com o alimento, para que, de certa forma, não só faça a digestão, mas também mate micro-organismos ali presentes, quase que não sai aqui, mas, além disso, a gente tem que destacar que ainda existe uma válvulazinha, se assim a gente pode dizer, que é o píloro, que vai regular a passagem desse alimento do estômago para o nosso duodeno, que já é intestino delgado. Beleza? Só que isso é influenciado por hormônios. Vamos entender isso agora. Bom, galera, como a gente falou, né, até mesmo em vídeos passados, existem hormônios que influenciam no esvaziamento gástrico, que é exatamente a passagem do alimento que está ali fazendo a digestão no nosso estômago para o resto do trato gastrointestinal, que no caso seria o intestino.
Então, ele passa esse alimento por influência de hormônios, como a gastrina, motilina e até mesmo influência do nosso sistema parasimpático. Tranquilo? Eu quero que você guarde isso. Caso você queira aí ver mais sobre os hormônios que atuam no TGI, que é o trato gastrointestinal, vou deixar o link na descrição para você, que é o vídeo passado que a gente já fez. Tranquilo? Agora, dali, passou nesse píloro ali, chega no nosso intestino delgado. E ali as movimentações vão ser de peristaltismo e segmentação. A segmentação, galera, é quando existe aquele processo onde se movimenta para que esse alimento se misture ali. Ou seja, ocorre uma mistura do alimento nessa região por meio desse movimento de segmentação. Mas além da segmentação, esse intestino também faz o peristaltismo, que é exatamente empurrar esse alimento em sentido ali, em direção ao ânus, que a gente falou. Tranquilo? Então ele vai passar, claro, não vai do intestino delgado direto ao ânus. Ele empurra o alimento em direção ao ânus. Beleza? Então tem a segmentação e tem o peristaltismo. E no intestino grosso, galera, quando ele passa desse intestino delgado para o intestino grosso por meio da válvula iliocecal que a gente já falou, ali no intestino grosso nós vamos ter o movimento de massa por meio da ação das austrações. Ou seja, as austrações vão promover o que a gente falou, como se fosse o peristaltismo. Ele promove esse movimento desse alimento que está sendo absorvido em direção ao reto e depois ao ânus. Isso por meio desse movimento de massa, que é por ação das austrações, as austras ali do intestino grosso. Beleza? Agora, a gente entendeu o movimento. Existem ainda, galera, algo que influencia no movimento, que seriam os reflexos. Como o reflexo que a gente pode citar quando o nosso estômago está cheio, que é o reflexo gastrocólico. Quando você come, nossa, você come demais, foi na churrascaria, comeu demais, encheu o estômago, vai ocorrer um reflexo que vai influenciar para o movimento de massa lá no intestino grosso. E por isso, muitas vezes, as pessoas, às vezes, após o almoço, têm a vontade de correr e ir ao banheiro, por causa desse reflexo. E existe ainda, galera, o reflexo reto-esfincteriano, que é exatamente quando as fezes estão ali já no reto, isso vai influenciar para que ocorra mais movimentos de massa. E também o relaxamento do esfíncter anal interno. Beleza? Não o externo, senão você vai fazer o totô nas calças. Beleza? É o interno. O externo, você dá aquela controlada para não borrar as calças. Beleza? Então, galera, basicamente isso que a gente pode fazer de resumo referente aos movimentos do nosso TGI, o trato gastrointestinal. Vamos entender hoje essa parte importante da fisiologia desse trato gastrointestinal, que é a secreção salivar. Como que ela acontece? Qual a sua importância? Qual o controle sobre essa secreção? Vamos ver isso agora. Então, galera, de início, o que a gente tem que saber é que a glândula salivar, ela é uma glândula tubuloacinosa, que vai ter uma parte que é acinosa e uma parte que é de ducto. E ambos ali vão fazer parte no processo de formação dessa saliva. Tranquilo? Agora, nós temos três tipos aí principais dessa glândula salivar, que é a glândula parótida, que vai secretar aí tanto substância aquosa, como também a presença de algumas enzimas que ajudam no processo digestivo. Vamos ter ainda, além dessa glândula parótida, a glândula sublingual, que secreta principalmente muco. Esse muco que é fundamental para a umidificação do alimento. E ainda temos a glândula submandibular, que é fundamental, galera, porque ela libera muco e enzimas. Então, sempre ali ajudando nesse processo digestivo. Agora, galera, a gente tem que saber que principalmente ali o início ou a secreção primária dessa saliva ocorre por meio ali dos ácinos, né? Essa região, como a gente falou, é tubuloacinosa, essa região acinosa que vai fazer essa saliva primária.
Já quando a gente fala da região do ducto, ele acaba por absorver naquela região do ducto o sódio e o cloreto e acaba por secretar nessa saliva o bicarbonato. Então, galera, lembre-se, a região acinosa dessa glândula, ela vai ser a que vai dar origem à saliva, né, a secreção primária. Já no ducto, nós vamos ter um processo de absorção de sódio e cloreto e de secreção para essa saliva de bicarbonato. Então, galera, dessa forma a gente chega à conclusão que na saliva nós temos menos sódio e cloreto que no plasma. Claro, eu tive ali na região do ducto, que é a absorção. Eu tiro sódio e cloreto dessa saliva. E ao mesmo tempo que eu tiro, eu coloco o quê? Bicarbonato. Então eu tenho mais bicarbonato na saliva que no plasma. Beleza, galera? Então isso é uma característica importantíssima quando falamos da secreção salivar. Agora, quais os componentes, o que é composta essa saliva? Vamos entender isso agora. Bom, galera, quando a gente fala da composição referente a essa saliva, nós temos que lembrar que ali existe água, vai existir a presença de eletrólitos, de muco, que é muito importante no processo de umidificação do alimento. Claro, você está comendo ali uma bolacha seca, esse muco liberado exatamente pela glândula vai ajudar nessa umidificação, senão você vai ficar com aquela sensação ruim na boca. Agora, temos ainda a presença de pitialina, que é fundamental, galera, no processo ali inicial da digestão do processo aí dos nossos carboidratos. Eita, quase que não sai carboidrato. Tranquilo? Então, a pitialina, ela faz um processo inicial. É claro, galera, que ela não vai fazer todo o processo de digestão do carboidrato, até porque o alimento fica muito pouco tempo ali na boca. Então, é só um processo inicial da digestão desses carboidratos. Além da pitialina, nós temos prolina e também substâncias imunológicas, como a imunoglobulina. A imunoglobulina, lisozimas, que vão ajudar principalmente no combate a bactérias que possivelmente estariam no alimento ou até mesmo na boca. Então, essas substâncias imunes, né, como a imunoglobulina que a gente falou, vai estar ali para, de certa forma, evitar que substâncias ou algo indesejado, como uma bactéria, ingresse no nosso organismo. Então, isso seria um resumo dos componentes que compõem essa nossa... componentes que compõem... é o que compõe a nossa saliva. Agora, galera, vem algo importante. Como que ocorre o controle da salivação? Ele é controlado pelo sistema nervoso autônomo, ou seja, tem influência desse sistema nervoso autônomo. Que seria o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Lembrando que o nosso parasimpático, as fibras pós-ganglionares desse tipo, ou seja, do parasimpático, vão ser colinérgicas, ou seja, liberam acetilcolina. Já quando a gente fala das fibras pós-ganglionares, referente ali ao sistema simpático, elas são adrenérgicas. Beleza? Tem essa grande diferenciação. E claro, quando se lembra de sistema simpático, o que te lembra? Luta e fuga. Na hora da luta e fuga, você vai priorizar o quê? A fuga e a luta e não a digestão. Pensa nisso. Na hora do desespero, do medo, você prioriza fazer digestão do alimento? Não, né, galera? Você vai priorizar ali a sua vida, ou seja, a luta ou a fuga, na hora ali do desespero, do aperto. Beleza? Então, assim a gente chega a uma conclusão que quando o sistema nervoso simpático está em ação, ele inibe a ação do nosso trato gastrointestinal. E, portanto, a salivação também vai ser menor, saliva espessa. Já no nosso sistema parasimpático, ela sim induz a salivação e também induz o processo digestivo. Então, galera, em resumo, nós temos um controle da salivação principalmente desse sistema nervoso autônomo,
que é simpático e parasimpático. O simpático, ele acaba por inibir, de certa forma, a salivação, deixa a saliva espessa, principalmente atuando sobre os receptores beta 1. Tranquilo? Agora, quando nós temos ali na calmaria, tranquilidade, você vai, aquele almoço delicioso, aquele churrasco, ou se você é vegetariano, sei lá, aquele pepino assado, não sei, você começa a salivar. E quem está atuando? O nosso sistema parasimpático, beleza? Que vai atuar principalmente sobre os receptores M3, ou conhecidos muscarínicos do tipo 3. Belezinha? E aí você vai ter a salivação. Então, galera, muito simples. Simpático não saliva. Parasimpático induz salivação e processo digestivo. E dois conceitos importantes, galera, que eu quero destacar é a cialorreia e xerostomia. A cialorreia, galera, é quando a gente tem uma salivação excessiva. Já a xerostomia é quando a gente tem a falta de salivação. Agora, isso acontece, galera, essas alterações de mais saliva ou menos saliva, principalmente em algumas patologias, mas ele em top 1, principal responsável é o uso de fármacos. Alguns fármacos podem induzir a cialorreia ou a xerostomia, beleza? Então não vamos aprofundar muito nisso, mas é dois conceitos aí que eu quero que você guarde. Vamos falar hoje nessa parte de fisiologia do nosso sistema digestório. Vamos falar sobre secreção gástrica. Então, vamos lá. Então, pessoal, quando a gente começa a falar sobre o estômago, secreção gástrica e tudo mais, a gente tem que ver que o estômago tem várias funções, entre elas de armazenamento de alimento. É óbvio, você vai se alimentando, aquele alimento vai chegar ao nosso estômago e vai se armazenando ali de forma temporária para que ocorra alguns processos de digestão. Além disso, de armazenar esse alimento, ele promove, né, esse processo digestivo de quebra daquele alimento ali por meio do nosso famoso HCl, que é o ácido clorídrico. Pois é, nós temos essa liberação, fazer esse processo digestivo, também liberação de H+, que vai atuar ativando o pepsinogênio. Nós vamos ter ali a liberação de fator intrínseco, que é um fator importantíssimo para a gente absorver a vitamina B12, que, claro, na falta dessa vitamina B12 e na falta desse fator intrínseco, nós podemos ter a famosa anemia perniciosa. E ainda a liberação de muco, que é exatamente para proteger essa mucosa do nosso trato gastrointestinal. Beleza? Então nós temos várias funções. Agora, a gente tem que ver basicamente o processo dessa secreção. Vamos dar uma olhadinha. Bom, galera, além da gente ver as funções desse estômago, de forma bem básica, antes da gente entrar no processo de secreção, a gente tem que saber as partes desse estômago. Porque a gente sabendo as partes, a gente sabe ali mais ou menos como que ocorre a fisiologia. E aqui a gente vê nessa imagem exatamente o que? Nós vemos ali a parte superior, a famosa cárdia. Vamos ver ainda lá em cima o fundus gástrico, ainda o corpo do estômago e logo abaixo, no finalzinho desse estômago, nós temos o antro e o píloro, né? Que já seria o piloro, né? Que seria já a saída daquele alimento para o nosso intestino, o famoso duodeno. Tranquilo? Agora, nós temos ali, em cada região, algumas funções diferentes. Por exemplo, lá na cárdia, aquela região superior, nós vamos ter a liberação principalmente de muco e bicarbonato, além também de mucina, que vai ajudar, de certa forma, a proteger aquela mucosa desse estômago e também do trato gastrointestinal. Já na parte do fundus gástrico e do corpo, nós vamos ter a liberação de pepsinogênio, do famoso HCl, o ácido clorídrico, e também do fator intrínseco. Já na porção ali final desse estômago, o antro e o píloro, nós vamos ter a liberação de bicarbonato e também de muco. E ainda a gente tem que destacar que, referente a esse estômago, esse epitélio presente no nosso estômago, ele possui algumas camadas.
né? Esse tecido do estômago possui várias camadas, que a gente chama de mucosa, submucosa, de muscular e ainda por final temos a serosa ou conhecida adventícia. Tranquilo? Então nós temos essas camadinhas aí. Lembrando que de acordo com as camadas nós vamos encontrar células que são importantes nesse processo aí de formação de algumas substâncias que vão auxiliar no processo de digestão, principalmente da secreção gástrica. E aí a gente destaca algumas células, como a célula mucosa. O nome já é sugestivo, célula mucosa vai liberar o quê? O que você acha que a célula mucosa vai liberar? Muco, galera. Vamos ter ainda as células principais, que vai ter aí sua função também participando na liberação do pepsinogênio. Vamos ter as células D, que libera a somatostatina, a célula G, que libera a gastrina, a famosa célula parietal, que é aí uma das principais. Por quê? Porque ela vai liberar, galera, o HCl, o ácido clorídrico e também o fator intrínseco. E ainda vamos ter as células enterocromafins, que também liberam ali a histamina. A histamina que também é importantíssima porque ela auxilia no processo de liberação também do HCl, que a gente vai ver daqui a pouco. Então nós temos várias células e cada uma delas tem uma função de liberar alguma substância, que a gente vai entender daqui a pouco a ação dessas substâncias sobre o processo aí, a fisiologia da secreção gástrica. Bom, galera, e como a gente falou, nós temos a célula parietal. O que essa célula parietal libera? HCl, ácido clorídrico, que é aí o que todo mundo sabe, né? Tem ácido lá no estômago. Para quê? Para o processo de digestão. Então, a principal célula responsável por isso aí, pelo HCl, é a célula parietal. E também pelo fator intrínseco, que a gente falou que é importante para absorver quem? A vitamina B12. Guarda isso, hein? Não esquece. Beleza. Agora, essa célula parietal ela pode sofrer influências. Imagina que você tem alguns amiguinhos que influenciam você. Alguns influenciam a trabalhar e outros a não fazer nada. É mais ou menos aqui, na célula parietal. E aí, quem que entra nesse processo aí de influência? Vamos ter as prostaglandinas, vamos ter as somatostatinas, vamos ter ainda a presença ali da acetilcolina, da histamina e da gastrina. Esses elementos vão influenciar a ação da nossa célula parietal, que a gente já sabe que libera HCl e fator intrínseco. Beleza. Agora, quais influências, o que eles vão influenciar nessa célula? Vamos ver agora. Bom, galera, quando a gente fala principalmente de somatostatina e de prostaglandinas, elas vão atuar sobre essa célula parietal e vai fazer o quê? Vai acabar inibindo a liberação de HCl. Ou seja, quando você tem um processo ali que a somatostatina e a prostaglandina atuam sobre essa nossa célula parietal, não tem liberação de HCl, não tem liberação de ácido clorídrico. Beleza? Agora, quando a gente tem gastrina, histamina e acetilcolina, é o contrário. Elas induzem essa célula parietal a liberar mais HCl. Para você ter uma ideia, quando nós nos alimentamos ali principalmente de alguma proteína, essa proteína chega no nosso estômago. Isso vai ser detectado pelas nossas células G, que produz o quê? Gastrina. Essa gastrina, galera, vai se ligar ao receptor exatamente nessa célula parietal. Ela se liga nessa célula parietal ali e vai, de certa forma, induzir a liberação de HCl. Beleza? Então, a presença de proteína no nosso estômago vai ser percebida pela célula G, que produz gastrina. Essa gastrina, por si, atua sobre a célula parietal, que vai liberar mais HCl. Beleza? Além disso, essa gastrina também atua sobre as células enterocromafins. Essas células enterocromafins, eita que não sai a palavra, ela libera histamina. A enterocromafins, por influência da gastrina também, vai liberar histamina, que atua também sobre o seu receptor H2,
lá na célula ali parietal, que vai liberar também mais e mais HCl. E claro, galera, a gente não pode esquecer de quem? Da acetilcolina. A acetilcolina que vai, né, nesse processo, se ligar ao seu receptor também, o receptor M3. E ali, o que ele vai fazer? Vai induzir também o processo de liberação de HCl. Então, quando a somatostatina e a prostaglandina inibe a liberação de HCl pela célula parietal, a acetilcolina, a gastrina e a histamina fazem o contrário, induzem a liberação de HCl, ácido clorídrico, pela nossa célula parietal. Galera, agora de forma bem simples, bem simplificada e resumida, como que é formado o ácido clorídrico? Simples. De forma bem resumida, nós temos o CO2. Esse CO2 vai interagir com a água, formando o ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele vai se ionizar e vai formar o bicarbonato e o H+, como a gente vê nessa imagem aqui. Esse H+, ele é jogado para o lúmen, que é o que interessa lá para a gente posteriormente formar esse ácido, beleza? O H+ é jogado para o lúmen. E o bicarbonato é jogado para fora da célula, né? Eu não vou usar ele ali naquele momento. Agora, ao mesmo tempo que eu joguei H+ lá para o lúmen, eu vou ter, entrando nessa célula, o cloreto. Esse cloreto que posteriormente vai ser jogado para o lúmen também por meio de um canal de cloreto. Agora que eu tenho o H+ lá no lúmen e o cloreto lá no lúmen, a gente acaba casando esses dois e formando o ácido clorídrico. Beleza? Então, de uma forma bem resumida, é assim que a gente tem essa formação desse HCl. Vamos entender agora mais uma parte referente à fisiologia do nosso trato gastrointestinal. Então, galerinha, primeiro, hoje vamos falar sobre secreção pancreática, fisiologia, como que acontece, qual a função dessa secreção. Primeiro, galera, quando a gente fala de pâncreas, a gente tem que saber que ela é uma glândula exócrina e endócrina, ou seja, é mista. Ela tanto participa do nosso sistema endócrino como do nosso sistema digestivo. Ou seja, o pâncreas endócrino vai produzir ali os hormônios necessários para o sistema endócrino. E o nosso pâncreas, que é exócrino, ele vai produzir as enzimas que são digestivas, que a gente vai entender daqui a pouco. Por isso que a gente fala, o pâncreas é uma glândula mista, exócrina para o sistema digestivo e endócrina para o nosso sistema endócrino. Beleza? Então, lembre-se, pâncreas é uma glândula mista. Belezinha? Agora, galera, como o nosso foco aqui é sistema digestivo, vamos falar do pâncreas na sua função digestiva, na sua função exócrina. E ali nós vamos encontrar os ácidos pancreáticos que vão produzir exatamente as enzimas pancreáticas para o processo de digestão. E ao mesmo tempo, além desses ácidos, nós temos o ducto. E nesse ducto nós vamos liberar o famoso bicarbonato. Esse bicarbonato, galera, que é fundamental, principalmente ali já naquela região do nosso duodeno, porque ele vai neutralizar aquele quimo ácido que está vindo do estômago. Então, aquele alimento que vem do estômago para o duodeno, ele está ácido por causa do ácido gástrico. Então, esse bicarbonato que é liberado por esse ducto pancreático, ele vai, de certa forma, auxiliar nessa neutralização do ácido. E lembrando, galera, isso é de suma importância, esse bicarbonato. Por quê? Porque essas enzimas que são produzidas no ácido pancreático que a gente falou, elas necessitam de um pH levemente básico, né? Um pH ali de neutro para básico para ela conseguir atuar de forma ali eficiente. Se eu não tivesse o bicarbonato liberado ali nessa região do duodeno para neutralizar a acidez, essas enzimas iam sofrer desnaturação e não iriam conseguir, de certa forma, fazer a função. Beleza? Agora, a gente tem que saber
que esse bicarbonato ele é liberado da célula, né, para o lúmen, como a gente falou, né, tem essa secreção, essa liberação do bicarbonato, ao mesmo tempo que eu tenho a absorção de cloreto. Então existe ali um cotransporte por antiporte, ou seja, enquanto um sai, o outro entra. Beleza? E esse bicarbonato é liberado. Agora, como que é formado esse bicarbonato? De onde ele veio? Vamos entender agora. Bom, galera, esse bicarbonato nada mais vem do CO2. Tudo começa com o CO2. O CO2 que vai interagir com a água e vai acabar formando o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, galera, ele acaba sofrendo ionização. E aí que a gente tem a formação de quem? Do H+ e do bicarbonato. E o bicarbonato, a gente já sabe que vai ser utilizado, né, nesse processo de secreção para neutralização dessa forma ácida do quimo que chega ali do estômago nesse duodeno. Então, o bicarbonato é fundamental exatamente o que a gente falou. Chegou o ácido, bicarbonato atua neutralizando e vem as enzimas e aí sim elas conseguem atuar de forma efetiva. Então beleza, galera, a gente falou do bicarbonato. Você já sabe a função, como ele é formado, secretado. Agora, o ácido que a gente falou, o ácido pancreático, ele vai liberar enzimas. Mas que enzimas? E qual a função delas? Primeiro, a gente vai ter enzimas que vão ter funções de digestão de proteínas, ou seja, elas não vão digerir totalmente as proteínas, mas elas vão auxiliar nesse processo de diminuição, de quebra em partículas. E quais enzimas a gente pode destacar? Como você vê, tem o tripsinogênio, quimiotripsinogênio, proelastase. Lembrando, galera, que essas enzimas elas são liberadas na forma inativa. Por que isso? Pensa bem, se eu liberasse essa enzima na forma ativa ali no ácido, galera, ela ia digerir o nosso pâncreas, ia destruir esses ácidos pancreáticos. Então, galera, lembre-se, eu tenho que liberar essas enzimas pancreáticas na sua forma inativa, para que eu não tenha problemas ali no nosso pâncreas, senão ele vai digerir esse pâncreas. Belezinha? Então, lembre-se, essas enzimas são liberadas na forma inativa. Então, a gente viu que nós temos enzimas que são ali para a digestão de quê? De proteínas. Mas temos também de lipídios, como a lipase, temos de carboidratos, como a amilase. Então, são grupos de enzimas que vão auxiliar nesse processo aí da digestão. Lembrando que o melhor ali, forma de ação deles é com pH levemente básico. Isso só é possível por ação do bicarbonato. Agora, galera, essa enzima e esse bicarbonato, eles liberam do nada? O que leva as enzimas saírem desses ácidos e irem lá para o nosso duodeno? Ou o bicarbonato ir para o nosso duodeno, o que leva eles a irem para aquela região e atuar na digestão? É simples. O processo é, quando existe a presença de nutrientes lá no duodeno, vai ser percebido pelas células ali que vão produzir colecistoquinina, que a gente já viu a sua função em vídeos passados ali, no vídeo de hormônios do nosso trato gastrointestinal. Mas eu vou dizer aqui para você, essa colecistoquinina que é produzida quando existe a percepção de nutrientes ali no nosso intestino, essa colecistoquinina vai atuar exatamente, né, vai ter várias funções, mas vai atuar ajudando ou fazendo com que esses ácidos liberem essas enzimas digestivas. É uma das funções. Agora, quando o quimo, né, do nosso estômago está vindo para esse duodeno e existe a percepção de acidez, aí a gente vai ter a formação de secretina. Essa secretina que vai atuar exatamente no pâncreas para a liberação de bicarbonato e a neutralização daquele ácido, aquele quimoácido que está vindo do nosso estômago. Então, galera, a colecistoquinina ela atua, como a gente falou, exatamente induzindo a liberação das enzimas que estão nos ácidos pancreáticos. E a secretina induz, de certa forma,
o nosso bicarbonato a chegar naquela região ali do duodeno para neutralizar aquela acidez que está vindo do nosso estômago, beleza? Agora tem um detalhe. Lembra que eu falei que as enzimas do nosso pâncreas, eles são liberados na sua forma inativa? Senão iria o quê? Digerir o nosso pâncreas? Exatamente. Agora o que vai ativar elas? Galera, quando tem nutriente ali no intestino, isso é percebido, né, nessa região e vai liberar uma substância, enteropepsidase. Isso aí, galera, vai atuar exatamente para ativar essas enzimas, transformando essas enzimas, né, o tripsinógeno em tripsina e as outras também, né, quimiotripsina. Enfim, eles vão atuar ativando todas essas enzimas que estavam na sua forma inativa. E aí, como é uma ação de digestão de proteínas, elas vão quebrar essas proteínas em moléculas menores. Então, galera, lembre-se, essa enzima, pela ação da enteropeptidase, que a gente falou, vai atuar ativando essas enzimas que estão na sua forma inativa, e quando elas se transformam na sua forma ativa, elas conseguem, ali na presença no nosso duodeno, nosso intestino delgado, realizar o processo digestivo por meio de enzimas que vêm lá do nosso pâncreas. Vamos entender mais um conteúdo muito fácil dessa parte da fisiologia. Bom, galerinha, hoje nós vamos falar na fisiologia sobre a secreção hepática e biliar. É um conteúdo relativamente simples, mas vamos simplificar mais ainda. Agora, quando nós falamos de fígado e vesícula biliar, elas têm uma relação muito íntima, principalmente quando a gente viu lá nos vídeos de anatomia. E como a gente vê aqui, ó, elas estão ali juntinhas. Agora, a gente tem que entender uma coisa. A bile, que é armazenada na vesícula biliar, ela só é armazenada ali. Porque quem produz o conteúdo que vai para a vesícula biliar é o fígado. Então, lembre-se, o fígado produz a bile que vai ser armazenado aonde? Lá na vesícula biliar. Então, nós temos os hepatócitos que são as células funcionais do fígado, que produzem essa bile e que vai ser armazenado nessa vesícula biliar. Então, galerinha, lembre-se, se alguém falar para você, a vesícula biliar produz a bilis e secreta, você fala negativo, meu amigo. Quem produz é o fígado. Os hepatócitos vão produzir a bile e esta irá ser armazenada exatamente lá nessa vesícula biliar. É como se o fígado fosse a fazenda, produz o milho. E esse milho vai ser estocado em um armazém, que vai ser, no caso aí, essa comparação. A fazenda é o nosso fígado e o armazém é essa vesícula biliar. Beleza, agora, como que ocorre essa secreção? Galera, o que vai acontecer é que essa vesícula biliar, quando for necessária o uso dessa bile no processo digestivo, ela vai se contrair, a vesícula biliar se contrai e libera a bile. E claro, essa bile passa pelo ducto cístico, passa desse ducto cístico para o ducto colédoco e esse ducto colédoco vai se unir com o ducto que vem do pâncreas. Né? Vai ter essa secreção em conjunto com o suco pancreático, junto ali, ó, ducto colédoco com o ducto que seria o de Wirsum, e vai desembocar na segunda porção do duodeno. Então, galerinha, recapitulando, ocorreu a contração dessa vesícula biliar. Isso vai liberar essa bile, que vai do ducto cístico para o ducto colédoco, que se une com o ducto de Wirsum, que é ali o ducto que vem lá do nosso pâncreas e vai desembocar na segunda porção do duodeno. Agora, como que ocorre exatamente um estímulo para que realmente ocorra essa liberação dessa bile que está armazenada nessa vesícula biliar? Vamos entender isso agora. Bom, galerinha, é muito simples. O que vai acontecer é que começa a chegar alimento que está lá, ó, no estômago. Começa a chegar ali no duodeno. E claro, chegou no duodeno, a presença principalmente de lipídios ali nesse duodeno
vai ser percebida pela célula Z. Essa célula Z que percebe a presença de lipídios ali, vai fazer com que ocorra a produção e liberação de colecistoquinina, a famosa CCK, que a gente já falou em vídeos passados. E essa colecistoquinina vai ter várias funções. Vai ter função de induzir a secreção de suco pancreático. Além disso, vai atuar exatamente retardando o esvaziamento gástrico. E a principal função que tem a ver com o que estamos falando, essa colecistoquinina vai atuar exatamente sobre a vesícula biliar. Vai fazer com que essa vesícula biliar se contraia e relaxe o esfíncter de Oddi. Então, galera, lembre-se, chegou lipídio lá no nosso duodeno, isso é percebido pela célula Z, que produz colecistoquinina. A colecistoquinina atua sobre essa vesícula biliar, fazendo com que ela se contraia, e com isso a bile que está armazenada ali vai sair e vai exatamente lá para essa segunda porção do duodeno fazer a sua função. Agora, qual a função da bile? A gente já viu que ela fica armazenada, onde ela já é produzida, como que ela vai ser secretada, mas qual a função dela? Galera, a principal função da bile, que está armazenada na vesícula biliar, é a emulsificação de gordura. Agora, o que é isso? Que nome é esse, emulsificação de gordura? Vamos entender. Bom, galera, quando a gente fala de emulsificar gordura, nós estamos falando aqui exatamente de um processo de quebra, se assim a gente for dizer. Bom, então, o contrário que muita gente fala, que a bile vai fazer ali a digestão da gordura, não é isso. Essa bile ela vai atuar sobre os lipídios, quebrando ele em partículas menores, facilitando assim que ocorra a digestão e absorção deles. Então lembre-se, nós temos essa bile, atua sobre o lipídio, quebrando ele em partículas menores, falando de forma bem simples, e vem a lipase, que aí sim tem função de digestão, que vai fazer o processo digestivo sobre essas moléculas de lipídios, que posteriormente serão absorvidas. Então, se a gente puder fazer uma analogia, é como se a gente tivesse um pão grandão ali. Agora, é mais fácil você engolir esse pão, né? Fazer a deglutição desse pão inteiro ou em partículas menores? É exatamente isso. Nós temos a bile. A bile atua sobre essas moléculas grandes de lipídios. Vai deixá-las em partículas pequenas. Vem a lipase, faz a digestão e depois ocorre a absorção. Então essa é a principal função da nossa bile. Agora, galera, você já parou para pensar aí o que teria dentro dessa bile? Qual o conteúdo que forma essa bile? E aqui a gente tem o conteúdo dela. E as concentrações? A gente vê que tem água, tem sais, tem os íons, tem sódio, tem cloro, né? O cloreto, na verdade. Tem aí a presença de bicarbonato, tem também a presença de colesterol. E aqui eu chamo sua atenção principalmente para o colesterol, porque mais à frente, e aqui no canal a gente já tem vídeo falando sobre isso, o colesterol tem grande influência nesse processo de formação de cálculos nessa região da bile, cálculos das vias biliares. E exatamente, galera, junto com esse colesterol, os sais também vão ter influência. Então, dependendo da concentração elevada desse colesterol e dos sais, nós vamos poder ter ali, de certa forma, a presença de formação de cálculos. E aí pode ocorrer um processo de inflamação e, posteriormente, a necessidade de uma cirurgia. E claro, galera, a gente não pode esquecer também da bilirrubina. E aqui é importante por quê? Porque tem muita relação, às vezes, não só com o sistema digestivo, mas também com ali o nosso sistema hematopoético, né? O sistema que envolve as células sanguíneas. Por quê? Porque a bilirrubina, galera, ela tem os seus valores normais, como a gente vê. E o que vai acontecer? Quando a gente tem uma elevação da bilirrubina, geralmente leva a um quadro que a gente chama de icterícia. A pessoa fica amarelinha, né? Parece os Simpsons. Aí o que vai acontecer? Nós, né, se tivermos alguma elevação da bilirrubina, pode ser um caso onde ocorre uma obstrução da via biliar
Ou pode acontecer quando eu tenho muita hemólise, ou seja, muitas células do sangue, muitas hemácias sendo destruídas. Então lembre-se, quando a gente tem elevação de bilirrubina, pode ser o quê? Pode ser, né, de forma bem simples, porque pode ter ali outros casos, mas pode ser por uma obstrução das vias biliares ou por destruição de glóbulos vermelhos, as nossas hemácias. E claro, aí vai variar as causas dentro dessas duas que a gente citou. Beleza? E aí vem aqueles conceitos de bilirrubina direta e indireta. Vamos falar hoje mais um módulo referente aí à fisiologia do trato gastrointestinal e hoje vamos falar de absorção. Como que ocorre a absorção de uma forma resumida no nosso TGI, no nosso trato gastrointestinal? Vamos dar uma olhadinha agora. Então, galera, quando fala em absorção, o que a maioria do povo vai falar é de intestino, né? Quando fala absorção de nutriente, quem faz é o tal do nosso intestino. Agora, a gente tem que saber que realmente ele leva essa denominação aí, né, o famoso que vai sempre absorver tudo, porque ele realmente é o principal que vai absorver os nutrientes no corpo. Mas a gente tem que saber que não é só ele que absorve as coisas, não. O nosso estômago, galera, isso mesmo, o estômago também é capaz de absorver algumas coisas. Porém, ele não absorve tanto porque as células do nosso estômago eles são muito justapostas, muito juntinhas ali. Agora, o que esse estômago pode absorver? Pode absorver medicamentos, né, algum remédio, algum medicamento. Pode absorver também o álcool, principalmente. Então, ó, o tiozão que gosta de um goró, lembra ele, ó, ser absorvido lá no seu estômago. Mas não toma não que faz mal, beleza? Agora, a gente já sabe que o estômago tem papel de absorção. Mas você já parou para pensar por que o intestino é o rei da absorção? Vamos entender agora isso. Bom, antes eu quero fazer uma analogia com você. Já parou para pensar que muitas pessoas falam assim, o nosso intestino cobre uma quadra de tênis. Aí eu falo, como assim, né, galera? Como que o nosso intestino iria cobrir uma quadra de tênis? Parece tão menor que uma quadra. Pois é, galera. Isso tem a ver até mesmo com a absorção desse intestino. Por que ele é tão bom de absorver os nutrientes? Galera, a questão é que esse intestino ele não é só aquela estrutura lisa que você vê, né? Externamente é o que a gente vê isso aí, uma estrutura lisa. Mas se a gente começa a analisar o epitélio ali, o tecido que compõe esse intestino, a gente vê que ele possui muitas e muitas dobras. Ele é cheio de dobrinha. Isso a gente chama de velosidades. E ainda, mais micro ainda, a gente vê as microvelosidades, que são realmente dobras, como a gente vê aqui. São dobrinhas desse intestino. E isso é excelente, galera. Por quê? Porque o alimento, em vez de passar ali rápido nesse intestino, ele vai ficando ali e vai absorvendo. Então, galera, lembre-se, o nosso intestino ele é rei de absorção porque ele tem essas microvelosidades e as velocidades. E é simples de você entender. Pensa só, é mais fácil você absorver algo que passa rápido por ali ou que passa mais lentamente? Algo que passa mais lentamente. E é claro, galera, que essas velocidades fazem com que o alimento entre nesses vincos, se assim a gente pode dizer, né? Nessas dobras ali e facilite o quê? A superfície de contato. Ou seja, o alimento vai, de certa forma, ter mais contato com esse intestino. É como se você tivesse um tênis que está muito usado e não tem mais nenhuma trava ali embaixo. Você vai escorregar, né? Agora, se você tem ali os vincos, né, do nosso tênis quando é novo, é claro que ele adere mais. É a mesma coisa o intestino, essas dobrinhas, é como se fosse o tênis novo. Ele adere mais o que estiver ali. Então, lembre-se, o intestino ele absorve mais devido a essas dobrinhas, essas velocidades e microvelocidades que aumentam o quê? A superfície de contato. Do quê? Do alimento com o nosso intestino. Agora, o intestino delgado, o que ele absorve, galera? Ele absorve de tudo.
pode absorver carboidratos, em média ali 100 gramas, também gordura, em média 50, 100 gramas, água também é absorvido mais ou menos ali 7 a 8 litros, pode ser absorvido ali. Então lembre-se, o intestino delgado é excelente para um processo absortivo. Agora, a gente tem que entender que as diferentes substâncias, proteínas, carboidratos, lipídios, vão ter diferentes formas absortivas no nosso corpo. E é isso que a gente vai ver agora. E o primeiro que a gente tem que destacar é a água, galera. Como que a gente absorve água? A água ela vem para um processo de difusão, ou melhor, osmose. Água é osmose. Agora, é muito simples. Essa água ela vai, como a gente sabe, de um lugar que está mais diluído para o lugar que está menos diluído. E por isso essa água acaba passando para dentro, ou seja, tendo esse processo de absorção. Beleza? Então a água é dessa forma. Agora o sódio e outros íons. Bom, o sódio principalmente a gente tem que destacar que ele ocorre por uma forma de gradiente de concentração. Mas por que existe esse gradiente? Bom, como a gente vê na imagem, nós temos uma célula que faz parte ali desse intestino, temos a região entre as células e tem a região do lúmen intestinal. Agora, o que vai acontecer? Nós temos uma célula e nessa célula nós temos um transportador que vai jogar dessa célula para o meio o sódio. Então o sódio é jogado dessa célula para o meio. E dessa forma a célula intestinal fica com menos sódio ali, como a gente vê. E o lúmen intestinal tem mais concentração de sódio. E por isso existe essa diferença de concentração. Então, galera, como existe um meio mais concentrado, ele vai para o lugar que está menos concentrado, ou seja, ele ingressa na célula intestinal. Tranquilo? Então tem todo esse processo, desde ali do transportador jogando o sódio para o meio, né, já ali dentro, né, desse processo absortivo, e essa célula fica menos concentrada. E o meio, ou seja, o lúmen intestinal, vai ter mais sódio, portanto esse sódio entra na célula por meio dessa diferença de concentração. Agora, nós temos ainda o cálcio. Como que ele seria absorvido, galera? O cálcio ele tem total influência do famoso paratormônio. Esse paratormônio que atua ativando vitamina D e também influenciando no processo de absorção desse cálcio. Beleza? Então nós temos o cálcio relacionado com esse paratormônio. E ainda temos outros elementos, como o ferro, também ali o potássio. E esses elementos podem ser absorvidos nesse intestino de forma ativa. Beleza? A gente tem que saber também os carboidratos, como que seria a absorção deles. O principal carboidrato que a gente ingere é o famoso amido. E esse amido, geralmente não, é dessa forma, né? O amido, ele é quebrado em maltose e depois em glicose. E essa glicose, como que ela vai ingressar na célula? Essa glicose, galera, ela entra na nossa célula intestinal por meio de um cotransporte. Como a gente vê nessa imagem, nós temos ali a união do sódio, né? O sódio se liga a um transportador e temos também a glicose que se liga juntamente ao sódio no mesmo transportador. E ambos vão ser cotransportados para dentro dessa célula. E claro, galera, além de carboidratos, nós temos ainda as proteínas, que a gente já viu em vídeos anteriores que por meio ali da pepsina, também do ácido clorídrico do estômago, essa proteína ela é degradada em peptídeos e também em aminoácidos. E o que a gente tem que saber é que esses aminoácidos, quando chegam ali no nosso intestino, eles vão ingressar nessa célula de uma forma parecida com a glicose, o carboidrato. Por quê? Porque ela entra nessa célula, esses aminoácidos, por meio de um cotransporte. Então nós temos um transportador, onde se liga a esse transportador o sódio e o aminoácido, e ambos serão cotransportados para o interior dessa célula intestinal. Beleza? Então isso é a absorção de proteínas. E a gente tem que destacar também
os lipídios. Temos que destacar as gorduras. Como que ocorre esse processo? Vamos entender agora. Bom, galera, quando a gente fala de gordura, lipídio, a gente tem que saber que o processo digestivo, principalmente desse lipídio, vai ter influência do pâncreas e da bile. A bile que vai emulsificar, ou seja, vai quebrar esses lipídios em pequenas partículas. E o pâncreas libera a enzima que a gente chama de lipase. E essa lipase vai digerir esses lipídios em ácidos graxos. Beleza? Então, enquanto a bile vai quebrar, ou seja, emulsifica essa gordura, vem a lipase e digere ela. Tranquilo? Agora, esses ácidos graxos, eles entram na célula de forma muito simples, porque lipídio tem afinidade pela membrana plasmática da célula, então ela entra ali de boa. Tranquilo? Entrou na célula. O que acontece? Geralmente, né, nós temos os triglicerídeos ali dentro. Esses triglicerídeos, eles passam pelo complexo de Golgi e se transformam. Eles vão ser transformados e depois seguem dali para o nosso sistema linfático e depois que vão cair na nossa corrente sanguínea. Então, galera, só para não deixar passar, nós temos que lembrar que o ácido graxo entra nessa célula de forma tranquila. Por quê? Porque tem afinidade com a membrana plasmática. Lipídio tem afinidade com a membrana plasmática, então ele ingressa ali. E aí nós temos os triglicerídeos que podem passar ali pelo nosso complexo de Golgi, que acaba formando o que a gente chama de quilomicron. Né? Não falei antes, é bom ressaltar isso. Esse quilomicron, ele vai se dirigir para o nosso sistema linfático e depois que ele vai cair na nossa corrente sanguínea. Então, essa é a principal forma de absorção dos nossos lipídios, das nossas gorduras. Agora, a gente destacou muito aí o nosso intestino delgado. Intestino grosso. O intestino grosso também tem um processo de absorção, principalmente de água, galera. Mas ele vai absorver ali, principalmente no nosso cólon ascendente e parte do transverso, ou seja, a parte inicial do nosso intestino, no intestino grosso, do nosso cólon. E depois a outra parte, né, outra parte do nosso colo transverso, descendente, sigmoide e reto, é basicamente de um processo de armazenamento para eliminação posterior das fezes. Então, galera, vamos falar sobre a fisiologia da digestão da proteína. Primeiro, a gente tem que saber que a proteína está muito presente no nosso cardápio do dia a dia. Está nas carnes, está no feijão, na lentilha, nos ovos, enfim, está em vários alimentos. Lembrando que você provavelmente já sabe que uma proteína é formada a partir de vários aminoácidos, ou seja, temos o agrupamento de aminoácidos que formam o peptídeo. Esse peptídeo juntos vão formar a proteína. Lembrando também, galera, que os aminoácidos eles são separados ali em essenciais e os não essenciais. E o nome já é um bizu, né? O essencial é aquele que a gente tem que se alimentar, né? O alimento que tem esses aminoácidos para suprir o nosso corpo. Por quê? Porque os essenciais o nosso corpo não vai sintetizar. Já quando a gente fala de aminoácidos não essenciais, é porque o nosso próprio corpo já é capaz ali de fazer esse processo, né, de sintetizar esses aminoácidos. Então nós temos os aminoácidos que são essenciais e os não essenciais. E relembrando, né, galera, quando a gente fala aí de síntese de aminoácidos e posteriormente proteína, vai ter um conjuntinho, como a gente vê aqui na imagem. Nós vamos ter ali o RNA mensageiro, vamos ter o RNA transportador e o ribossomo, que em conjunto, esses aí vão estar trabalhando para sintetizar exatamente esse aminoácido e posteriormente a proteína. Onde o RNA mensageiro, ele leva ali a mensagem de como deve ser sintetizado esse aminoácido, as sequências. Temos ainda o ribossomo, que vai fazer o processo ali de ligação desses aminoácidos. E temos ainda a presença do RNA transportador, que vai trazendo as pecinhas para que o ribossomo vá montando esse aminoácido e posteriormente
a proteína. Então, galera, isso é um resumo para a gente relembrar o que é proteína, o que é aminoácido, o que é peptídeo. Agora vamos entender como ocorre a digestão deste elemento no nosso organismo, referente à fisiologia. Então, galera, muito simples. Quando falamos de digestão, ela ocorre inicialmente no estômago e termina no nosso intestino. Agora, tudo se inicia quando o alimento chega no nosso estômago. E o que vai acontecer? As células G que estão presentes no nosso estômago vão produzir o que a gente chama de gastrina. Essa gastrina que vai atuar sobre as células parietais, que também estão ali no nosso estômago. E essas células parietais, por estímulo dessa gastrina, vai produzir o HCl, que é o ácido clorídrico, o ácido estomacal. E isso é fundamental para iniciar esse processo de digestão. Mas também vai ter a liberação de pepsinogênio, que se transforma em pepsina. E essa pepsina é fundamental, galera, para o processo de quebra das proteínas. A gente vai ter uma quebra inicial dessas proteínas em peptídeos por meio, dessa pepsina. E claro, galera, esse é um processo inicial da digestão quando falamos de estômago. Agora, esse estômago vai misturar o alimento ali e vai formar o que a gente chama de quimo. Esse quimo, que é o alimento que começou a ser digerido ali nesse estômago, ele vai passar para o duodeno. Passa pelo píloro e vai ao duodeno. Só que lembrando, galera, que o pH desse estômago é muito baixo, ou seja, é ácido. E no estômago, para que as enzimas ali presentes possam atuar, o pH tem que ser de neutro para básico, ou alcalino. Então, o que acontece? Quando esse quimo passa do estômago para o duodeno, de cara, as células S vão perceber essa acidez e vão produzir e liberar secretina. Essa secretina, por vez, vai atuar lá no nosso pâncreas. E esse pâncreas vai acabar liberando o famoso bicarbonato, que nesse contexto ali, nessa presença no nosso duodeno, vai acabar neutralizando essa acidez que foi promovida exatamente porque o ácido, que estava ali no estômago acabou chegando com o alimento nesse duodeno. Então o bicarbonato é fundamental para neutralizar essa situação. E claro, galera, depois desse processo de neutralização que é fundamental, por que é fundamental estar ali num pH meio que neutro a alcalino? Exatamente porque as enzimas pancreáticas, que a gente vai ver daqui a pouco, elas atuam bem nesse meio. Se fosse um pH ácido como o do estômago, elas iam desnaturalizar, elas não iam funcionar. Beleza? Então tá, neutralizou ali a situação. Quem entra em ação agora é a liberação e produção de colecistoquinina, galera. Essa colecistoquinina, ela também vai ter uma atuação direta lá no pâncreas. Só que o que ela faz? Ela vai liberar o suco pancreático. E esse suco pancreático possui ali inúmeras enzimas, que não só vai ajudar na digestão das proteínas, mas também de outros elementos, como carboidratos, lipídios, enfim, em várias substâncias. E aí, galera, a gente destaca, como estamos falando aqui sobre proteína, nós destacamos aí o quimiotripsinógeno, o tripsinógeno, lembrando que esse tripsinógeno ele vai ser transformado em tripsina posteriormente. Então lembre-se, o pâncreas ele libera essas enzimas na sua forma inativa. Aí eu te pergunto, por que o pâncreas libera a enzima na forma que está inativa? Por quê? É óbvio, galera, porque ele digere proteína. Se eu tenho essas enzimas presentes ali nesse pâncreas ativado, é capaz dessas enzimas digerirem o pâncreas. Beleza? Então lembre-se, essas enzimas que são liberadas pelo pâncreas são liberadas na sua forma inativa. Então, galera, essas enzimas como o tripsinógeno, que é liberado e chega lá no duodeno e se transforma em tripsina, ele é ativado, ele vai atuar sobre essas proteínas, reduzindo elas a peptídeos.
beleza? Não chega a transformar em aminoácidos. Elas ficam ali mais reduzidas, né? Aquilo que a pepsina lá no estômago não conseguiu quebrar, aqui, né, essa ação da tripsina vai quebrando essa proteína ali em vários, né, peptídeos. Então, galera, lembre-se, temos essa liberação na forma inativa. Chega no duodeno, é ativado, tripsinógeno em tripsina, por meio da enteroquinase. Tranquilo? Então vamos ter essas enzimas ali sendo ativadas e vão quebrando essa proteína em peptídeos. Agora, como que esses peptídeos vão se transformar em aminoácidos para poder ingressar no nosso intestino, ser absorvido? Vamos dar uma olhadinha agora. Então, galera, ó, já teve a ação da nossa enzima lá no pâncreas, né? O pâncreas liberou, chegou a enzima ali no duodeno, foi ativado. Acabou de você ali, de certa forma, quebrar proteína em peptídeos, agora falta a fase final. Qual é? É pegar esse peptídeo, quebrar ele em vários inúmeros aminoácidos para ser absorvido. E como que eu faço isso, galera? É simples, nós vamos ter os enterócitos, as células intestinais. E ali nós vamos ter a presença da aminoligopeptidase, que vai atuar exatamente sobre os peptídeos, atuando sobre os peptídeos, quebrando eles em inúmeros aminoácidos. E aí, de certa forma, esses aminoácidos já ali separadinhos conseguem ingressar pelos enterócitos ali no nosso intestino, né? Ocorre esse processo de absorção. Então, galera, basicamente é isso. Nós temos todo esse processo, né, para que ocorra a absorção de uma proteína, que na verdade é absorvida na forma de aminoácido. Para mais uma aula do sistema gastrointestinal, referente hoje à digestão dos carboidratos. Como que acontece esse processo falando-se de fisiologia? Vamos dar uma olhadinha. Pois é, galera, estamos falando agora de carboidrato. Estamos falando referente à digestão. Bom, galera, quando a gente fala de digestão de carboidrato, eu quero que você lembre de uma coisa. Ela começa na boca e termina no intestino delgado. Beleza? Guarda isso. Começa na boca, termina no intestino delgado. Beleza, tranquilo até aí. Agora, o que eu tenho que te falar é que na boca, focando na boca, o que acontece ali? Mastigação. É o primeiro processo. Colocou o alimento na boca, começa a mastigar. Só que aí não é só digestão de carboidratos, é de tudo que é alimento, proteínas, enfim. Tudo começa na boca, com a digestão, quebrando em partículas ali, né, em pedaços menores, aquele alimento. Mas durante essa mastigação, galera, a gente tem ali um processo de salivação, que é fundamental para o início, sim, agora, da digestão do carboidrato. Porque nós temos ali 3 glândulas principais a se destacar. A parótida, temos a submandibular e a sublingual, que vão secretar essa saliva e ajudar nesse processo digestivo. Então, galera, lembre-se, quando nós falamos referente aí à digestão de carboidratos, focando agora, nós estamos ali comendo um carboidrato. Esse carboidrato, a gente teve ali o processo de mastigação, quebrou em partículas menores, e esse processo até mesmo da mastigação é ajudado pela saliva, exatamente o muco. Existe a liberação desse muco que vai ajudar a umidificar esse alimento. Imagina você comendo aí uma bolacha, aquela bolacha meio seca. Se não fosse essa saliva, como seria difícil você ali mastigar e fazer até mesmo a deglutição, engolir esse alimento. Então lembre-se, a saliva já começa de certa forma umidificando, mas ainda nós temos a pitialina e a amilase salivar. Lembre-se, amilase salivar, porque existe a amilase pancreática, que nós vamos falar daqui a pouco. E essa amilase salivar, ela começa a fazer a digestão de carboidrato. O que ela faz? Por exemplo, nós comemos muito amido, que é um carboidrato. Essa amilase salivar se liga a esse amido e vai quebrar ele em maltose. Tranquilo? Então é um processo inicial. E por que eu falo inicial?
Galera, é óbvio que todo o carboidrato não vai ser digerido ali na boca. Até porque tem gente que pega o pedaço de alimento e ó, engole de vez, nem mastiga direito na hora da pressa. Né? Tem gente, às vezes até eu mesmo faço isso, né? Na hora da pressa ali, ó, tem que estudar, tem que fazer não sei o quê. Enfim, a gente faz as coisas na pressa e acaba engolindo ali, né? Deglutindo aquele alimento e sem realmente fazer esse processo inicial. Por isso a mastigação é muito importante. Então lembre-se, a amilase salivar já começa a quebrar aquele carboidrato. O amido, por exemplo, quebra em maltose. Beleza? Então, esse alimento vai ser mastigado, ocorre ali a quebra do alimento, a mistura com a saliva. E é importante que essa amilase salivar, ela consegue, de certa forma, atuar ali na boca, porque o pH vai ficar mais ou menos neutro ali, mais ou menos um pH 7, que é um pH, de certa forma, bom para a ação dessa enzima. Agora, ocorre a deglutição, a pessoa engoliu o alimento e chega lá no esôfago. E ele vai atuando, a saliva, a ptialina, né, vai atuando sobre esses carboidratos, a amilase salivar. Agora, esse alimento chegou no estômago. O que vai acontecer? Vamos entender. Bom, galera, quando o alimento chega no estômago, a primeira coisa que acontece, a gente já falou em vídeos passados, é que isso vai ser percebido por uma célula nesse estômago, a célula G. A célula G que produz gastrina. E é essa gastrina que atua sobre esse estômago, exatamente nas células parietais, fazendo com que essas células parietais liberem o quê? Ácido clorídrico, o ácido estomacal. Então, galera, lembre-se, chegou o alimento ali, o estômago já começa a produzir esse ácido. E lembra que a gente falou? O pH ideal para que a amilase salivar consiga, de certa forma, digerir esse carboidrato é um pH de neutro alcalino. E no estômago, o pH já é ácido, um pH ali de 2, por exemplo. Então, o que acontece com a amilase salivar? Ela é desnaturalizada, ela para de agir. Então lembre-se, a amilase salivar que fez ali em cima, no estômago, um processo ideal para o início do carboidrato ser digerido, no estômago cessa, beleza? Por causa do ácido. Bom, galera, após esse estômago, né, fazer toda aquela mistura ali do alimento com esse ácido, enfim, forma-se o que a gente chama de quimo, que é o alimento misturado. E esse alimento ele vai seguir pelo píloro e sai desse estômago em direção ao duodeno. E ali, duodeno a gente já considera intestino, né? Intestino delgado. E o que vai acontecer nesse intestino? Primeiro, antes da gente entender o que acontece no intestino, a gente tem que entender a estrutura dele. A gente tem que entender que o intestino ele é muito absortivo. É ali que termina o processo digestivo também, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas o que a gente tem que saber é que ele é muito absortivo porque ele possui as vilosidades, que são como se fossem dedinhos ali nesse tecido intestinal. E esses dedinhos, essas projeções que a gente vê aí na tela, elas são ótimas para absorção. Por quê? Porque pensa, nós temos aqueles dedinhos aí, como a gente vê. E o alimento vai passando e vai entrando entre esses dedinhos, que são as vilosidades, e isso favorece uma superfície de contato maior. De quê? Entre o tecido intestinal e o alimento que está ali passando. Então isso vai favorecer, galera, de certa forma, uma maior absorção devido a esse contato maior entre intestino, né, esse tecido intestinal e o alimento. E ainda para ressaltar, além dessas vilosidades, nós temos as microvilosidades, que são certas projeçõezinhas nos enterócitos. Quem que são os enterócitos? As células intestinais. Bom, galera, agora que a gente já sabe mais ou menos a estrutura do intestino, vamos dar prosseguimento lá do estômago, que a gente parou, né? O alimento sai do estômago, tá ácido aquele alimento, que a gente chama de quimo. E esse alimento, ele sai do estômago ácido e chega no duodeno, que é o início do intestino delgado, se assim a gente pode dizer. Chegou esse alimento ali, o que vai acontecer? Essa acidez que vem do alimento do estômago, ela é percebida ali.
Beleza? Chegou o alimento ácido, as células S do duodeno, do intestino delgado, percebe essa acidez e produz secretina. A secretina que vai lá no nosso pâncreas e faz com que o pâncreas libere bicarbonato. E esse bicarbonato chega no duodeno e vai neutralizar essa acidez nesse alimento que veio lá do estômago. É o primeiro passo para terminar essa digestão ali no nosso intestino. Beleza, então neutralizou ali aquela acidez do alimento que chegou do estômago. E agora, o que vai acontecer? Simples também, galera. Quando existe a chegada do alimento nesse intestino, basicamente no duodeno, também vai ser percebido por células. Células estas que vão produzir colecistoquinina. A colecistoquinina, galera, quando ela é produzida, ela vai atuar também sobre o pâncreas. E quando ela atua sobre o pâncreas, ela vai fazer com que esse pâncreas libere o suco pancreático, que a gente chama também de enzimas pancreáticas, que é ali que está o segredo para terminar a digestão dos carboidratos. Por quê? Porque essas enzimas que são liberadas pelo pâncreas chegam ali nesse duodeno e vão começar a terminar, né? Vão começar a terminar, ótimo, né? Eles vão terminar o processo digestivo. Vamos dar uma olhadinha. Então, galera, a gente falou que a colecistoquinina ela atua sobre o pâncreas e esse pâncreas libera enzimas pancreáticas que chegam ali nesse duodeno. E são enzimas diversas, não só para carboidratos. A gente já viu isso em vídeos passados. Chega ali enzimas para digerir proteína, lipídios, mas o foco aqui é carboidrato. E quem que chega ali nesse duodeno que vai ajudar a terminar essa digestão do carboidrato? Seria a amilase pancreática. Nós temos uma amilase salivar, que a gente já falou, e temos uma amilase pancreática, que vai fazer mais ou menos o mesmo papel. Nesse pH que é meio alcalino, meio neutro, né, devido à ação da presença ali desse bicarbonato, essa enzima começa a atuar sobre o amido, por exemplo, quebrando esse amido em uma maltase, né, vai formar essa maltase. Ou melhor, né, galera, a maltose, já estou dando spoiler do que vai acontecer. Então, a amilase pancreática, ela vai atuar sobre o amido. O amido vai ser quebrado ali em maltose. Agora, após esse processo de você ter ali a liberação da maltose em uma partícula menor, entre esses enterócitos, que são as célulazinhas intestinais, existe ali a maltase, que é uma enzima. Eu já dando spoiler para você. A maltase é uma enzima que vai atuar sobre a maltose, quebrando essa maltose agora sim em glicose, que vai ser absorvido pelo nosso intestino. Então é mais ou menos esse o processo completo, galera, para que ocorra a digestão dos carboidratos, né, os diferentes tipos aí, para que a gente possa, de certa forma, absorver eles lá no nosso intestino. Vamos ao que interessa, vamos falar sobre o sistema gastrointestinal, em especial a digestão de lipídios. Então, galera, quando a gente fala de digestão de lipídios, a gente tem que saber que não é um conteúdo muito denso, não, é algo bem simples. Se você viu vídeos passados, isso vai ficar até muito fácil para você. Bom, quando a gente fala de lipídios e sua digestão, a gente tem que saber que o seu principal local de digestão vai ser no nosso duodeno, intestino delgado. Agora, na boca, eu vou ter digestão, no caso aí desse lipídio? Bom, a mastigação ajuda, mas diretamente sobre o lipídio, não. No estômago, a gente pode encontrar, galera, no estômago, algumas lipases. Essa lipase que é a principal enzima responsável pela digestão de lipídios. Porém, ali no nosso estômago, tem alguns resquícios de lipase, que são resistentes, na verdade, ao ácido do nosso estômago. Porém, isso aí não é muito comum, é bem pouquinho o que tem ali. Agora, lipase mesmo tem bastante, é no intestino delgado. Então, galera, relembrando, na boca não tem lipase, então não tem diretamente digestão de lipídio. No estômago
tem poucas lipases que são resistentes ao ácido do estômago. E no intestino, muita lipase que vem advinda lá, ó, que vem lá do nosso pâncreas. E do pâncreas ele vai fazer essa digestão de lipídio, degradando esse lipídio em os glicídios e os ácidos graxos. Lembrando também que na digestão, galera, é óbvio que ocorre a ingestão. E a ingestão, basicamente, desse lipídio no ser humano é mais ou menos 60, 150 gramas ao dia. Então, uma quantidade aí considerável de lipídios. Então, a gente tem que entender essa fisiologia e vamos entender passo a passo como que ocorre essa digestão agora. Bom, galera, a gente falou que a ingestão é de 60 a 150, né? Seria a quantidade aí em gramas por dia de ingestão de lipídio. O principal lipídio que a gente tem que destacar, e é o que a gente vai ter como referência nessa aula, é o triglicerídeo. Agora, vamos lá, passo a passo. Você ingeriu um alimento. Beleza, chegou na boca, mastigou, passou ali, esôfago, estômago. Ocorreu a mistura desse alimento no estômago com o ácido clorídrico, que é o ácido estomacal. E ele vai seguir, né, esse quimo, que é esse alimento misturado ali, para o nosso duodeno, intestino delgado. E o que vai acontecer, galera? A acidez que está presente nesse estômago chega até o duodeno. Porém, no duodeno, para que as enzimas possam atuar, o pH não pode estar ácido. E dessa forma entra em ação a célula S, que produz a secretina. Chegou alimento do estômago no duodeno, no intestino delgado. Essa acidez é percebida pelas células S intestinais, que vai produzir e liberar secretina. Essa secretina, galera, vai lá para o pâncreas e vai fazer com que o pâncreas libere ali naquela região do nosso duodeno exatamente bicarbonato. E esse bicarbonato atua diretamente nesse processo de acidez, neutralizando essa acidez e deixando o pH mais favorável para a ação de enzimas. Beleza? Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, entra em ação as células que vão produzir e liberar colecistoquinina. A colecistoquinina, galera, é um hormônio muito importante, principalmente para a digestão de lipídios, mas não só para lipídios, para outras substâncias, carboidratos, proteínas. Mas o foco aqui é lipídio. Então, ocorreu a neutralização da acidez, entra em ação a liberação e produção de colecistocinina. Então, galera, ó, essa colecistoquinina, o que ela vai fazer? Ela vai atuar lá no nosso pâncreas. Ela chega no pâncreas e fala aí, ó, é hora de você liberar ali algumas enzimas. E essas enzimas, galera, são várias, como eu falei, que vai atuar não só em lipídios, mas também em carboidratos, em proteínas. Tranquilo? Além disso, além dessa colecistoquinina atuar sobre o pâncreas, ela também atua lá na nossa vesícula biliar, exatamente fazendo com que essa vesícula biliar ela se contraia e acaba liberando a bile. E aí começa a digestão do lipídio, porque essa bile chega lá no duodeno e vai atuar sobre o lipídio. O que ele vai fazer? Bom, essa bile, ela nada mais vai ser do que um detergente biológico do corpo. Ela atua sobre esses lipídios, fazendo a quebra deles, ou a famosa emulsificação. Ele vai quebrar esses lipídios em partículas bem pequenininhas. Tranquilo? Então lembre-se, colecistoquinina atua sobre a vesícula biliar, fazendo com que esta libere o seu conteúdo, que é a bile, que vai atuar sobre os lipídios, que vai quebrar esses lipídios em partículas menores, fazendo a emulsificação desses lipídios. Bom, galera, esse é o primeiro passo. Atuação da bile sobre o lipídio. Quebrou esse lipídio ali, pequenininho, tá tranquilo. Tá ali as partículas de lipídios bem pequenininhas. Agora lembra que a nossa colecistoquinina, além de atuar sobre a vesícula biliar para liberar essa bile, para emulsificar o lipídio, ela também atua sobre o pâncreas. Então lembre-se, essa colecistoquinina ela atua sobre o pâncreas que vai liberar enzimas. Que enzima é importante aqui nesse processo?
a lipase pancreática. Então lembre-se, a colecistoquinina atuou sobre o pâncreas liberou essa lipase pancreática lá no duodeno. E após a emulsificação, né, que ocorreu ali sobre esse lipídio, deixando bem quebradinha as moléculas desse lipídio, entra em ação a lipase pancreática. A lipase pancreática que vai atuar sobre esses lipídios, digerindo eles. Vai transformar eles ali, né, por exemplo, os triglicerídeos, como a gente vê aqui, principalmente em vários ali, os ácidos graxos. Tranquilo? Então, nós temos essa ação primordial da colecistoquinina, que vai atuar sobre a vesícula biliar e sobre o pâncreas. E claro, galera, existem ainda outras enzimas, como a fosfolipase A2, que atua ali no processo de quebra da membrana, por exemplo, né, de fosfolipídios. Tranquilo? Então, ocorreu a quebra desses fosfolipídios pela fosfolipase A2, nós vamos ter ali a liberação também como derivado dos ácidos graxos. E posteriormente, como a gente já viu em vídeos passados, esses ácidos graxos vão ser absorvidos ali nesse intestino. Tranquilo? Então, galera, basicamente é simples, é isso que acontece quando falamos de digestão dos lipídios. Vamos mais um passo referente à fisiologia do nosso sistema gastrointestinal. Vamos entender as enzimas digestivas. Claro, vídeos passados demos ali, né, um pitaco, né, uma olhada em cada uma delas e as suas ações, e agora vamos falar sobre todas elas. Então, galera, o que a gente pode falar sobre as enzimas digestivas? Primeiro, quando fala em enzima digestiva, a gente tem que lembrar do pâncreas. O pâncreas seria ali como se fosse um laboratório para essas enzimas. Elas são produzidas ali nos ácidos pancreáticos. Então, os ácidos pancreáticos vão ali produzir e liberar essas enzimas que vão facilitar ali a digestão de vários componentes. Que componentes? Proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, enfim, vai ser uma infinidade de substâncias que vão ser ali digeridas por meio dessas enzimas produzidas pelos ácidos pancreáticos. Lembrando, galera, algo super importante, é produzido, galera, e liberado essas enzimas na sua forma inativa. Aí você se pergunta, mas por que é liberado na sua forma inativa? Galera, é muito simples. Imagina só, se eu libero uma protease, né, que vai digerir proteínas na sua forma ativa, imagina o que poderia acontecer. Essa enzima, ela digere proteínas. Ela pode acabar digerindo o próprio pâncreas. Então, galera, ela é liberada desse pâncreas na sua forma inativa exatamente para evitar danos a esse pâncreas. Tranquilo? Então, guarda essa informação. O pâncreas libera essas enzimas digestivas, principalmente as proteases, na sua forma inativa, para evitar qualquer dano celular exatamente sobre esse pâncreas. E claro, galera, as enzimas são variadas, como a gente pode ver, nós temos aí o tripsinógeno, que posteriormente é ativado em tripsina, a gente vai entender daqui a pouco como ocorre essa ativação. E claro, as proteases vão atuar exatamente na digestão de proteínas. Como que ela faz isso? Quebra proteínas em peptídeos. Temos ainda enzimas de carboidratos, que, por exemplo, a amilase atua sobre o amido, por exemplo, quebrando ali em maltoses. Ou seja, a gente pega polissacarídeos e quebra em disacarídeos. Temos ainda os lipídios que vão ser ali digeridos por meio da lipase, quebrando ali e digerindo esses lipídios. Por exemplo, os triglicerídeos vão ser quebrados em ácidos graxos e glicerol. Então a gente vai ter essa quebra. E ainda tem as nucleases, que atuam sobre os ácidos nucleicos, que vão ser quebrados em nucleotídeos. Então, galera, lembre-se, nós temos uma infinidade aí de enzimas, como a gente pode ver, que vai ter uma ação diferente. Umas para digestão de proteínas, outra para lipídio, outra para carboidrato, e vai variar. E elas são liberadas, principalmente as proteases ali na sua forma inativa, para evitar danos ao nosso pâncreas. Agora, como que ocorre a ativação exatamente dessas enzimas? É muito simples. Nós vamos ter, por exemplo, o tripsinógeno. Lembrando que essas enzimas elas são liberadas na forma de zimógeno, ou seja, inativa.
Tendo como exemplo o tripsinógeno, que vai se transformar em tripsina, o que acontece é que elas chegam ali na borda em escova dos nossos enterócitos, que são células do intestino, e ali vai ter uma enzima chamada enteropeptidase, que vai transformar tripsinógeno em tripsina. E essa tripsina, galera, ela ainda continua atuando para que mais tripsinógeno seja transformado em tripsina. E além disso, essa tripsina ainda atua, de certa forma, ajudando a ativar outras enzimas que estão inativas. Então é um efeito cascata, vai ativando essas enzimas ali no intestino. Agora, outro ponto importante a gente destacar é que além, né, desse processo de liberação de enzimas, a gente tem que saber como que ela ocorre. Existe ativação, a gente já viu quais são as enzimas, como elas vão atuar, mas como que é o processo de liberação dessa enzima? Primeiro, galera, que para que essas enzimas pancreáticas atuem naquela região do duodeno, ali no intestino delgado, tem que existir ali a presença de um pH ideal. Ou seja, eu tenho que ter o meio ideal para que essas enzimas, por meio do pH, elas possam atuar ali e não serem desnaturadas. Tranquilo? Então o pH tem que ser bom. E como que eu posso fazer com que esse pH ali esteja ideal para a ação dessas enzimas? Vamos dar uma olhada agora. Bom, galera, para a gente entender esse papel, né, do pH ali nessa região do duodeno, do intestino e a ação dessas enzimas, a gente tem que ver o contexto todo. O alimento entra pela boca. Da boca ele vai ali, né, pelo esôfago, chega ao nosso estômago e no estômago eu tenho um pH ácido, pelo ácido clorídrico, que a gente já viu em vídeos passados. Agora, esse ácido ali, juntamente com o alimento, que a gente chama de quimo, né, a mistura do alimento com esse ácido, ele segue para o duodeno. E segue ácido, né? Segue para esse duodeno ainda ácido. E o que acontece? Eu preciso neutralizar essa acidez, porque senão as enzimas pancreáticas não vão conseguir atuar. E aí as células S intestinais vão perceber essa acidez e vão liberar e produzir secretina. Essa secretina que vai atuar sobre o pâncreas, fazendo com que o pâncreas libere bicarbonato. E o bicarbonato vai atuar nessa região onde está ácida e vai neutralizar essa acidez. Então, basicamente é assim que acontece, galera. A gente tem uma neutralização da acidez que veio do estômago por meio da ação da secretina, que libera esse bicarbonato do pâncreas, que vai ali neutralizar essa situação, favorecendo a ação dessas enzimas. Agora, como que essas enzimas são liberadas? Isso a gente vai ver agora. Bom, galera, a gente viu como que ocorre a neutralização daquele pH do meio para que possa ocorrer ali, de certa forma, uma ação efetiva das enzimas. Agora, como que essas enzimas vão parar ali no intestino para atuar sobre esses elementos, proteínas, carboidratos, etc.? É simples. Quando chega nutriente ali no intestino delgado, algumas células vão ser sensibilizadas produzindo a CCK, a famosa colecistoquinina. E essa colecistoquinina vai atuar também sobre o pâncreas. E esse pâncreas, de certa forma, vai liberar essas enzimas. Então, basicamente isso. Chega ali nutrientes no intestino, isso é percebido, produz colecistoquinina. Colecistoquinina atua sobre esse pâncreas que vai liberar as enzimas. E claro, galera, existe ainda a acetilcolina, que se liga ao seu receptor muscarínico M3, que também vai induzir, de certa forma, aí, a liberação de enzimas. Além, claro, da CCK, a famosa colecistoquinina que a gente falou. Beleza? Então, galera, com isso a gente finaliza mais um aulão. Hoje, falando do sistema digestivo, referente à fisiologia. Espero ter te ajudado e te espero no próximo vídeo. Valeu!